Boa noite, Sam. Eu me chamo Rafael. Quero te contar um relato acontecido há muito tempos atrás. Esse caso tem mais de 30 anos. Eu era adolescente nesse tempo. É um caso que passei com uma prima, que ainda se lembra de tudo o que aconteceu. Manda esse relato aqui de São Paulo. Porém, sou natural de Sobral, uma cidade do estado do Ceará. Te confesso que não acreditava nessas coisas. Adolescente na época, tinha medo apenas da corça do meu pai. Fora isso, eu era muito atrevido e corria para cima do perigo. Porém, depois que vi aquela coisa na minha frente, eu fiquei morrendo de medo. Para ser exato, eu tinha apenas 17 anos na época. Ainda era adolescente, porém muito atrevido, assim como disse. Eu saía para festas e já saía com os amigos. Porém, era trabalhador. Ajudava minha mãe e minha avó, que na época moravam no bairro Terrenos Novos, um bairro de Sobral. Lembro de todo fim de tarde e pegar as palhas na casa de seu Manel, para as duas fazerem chapéu. Juntas, elas trabalhavam fazendo chapéu. Era a nossa renda na época, pois emprego era muito difícil, e eu apenas estudava na época. Lembro-me da minha avó sempre me contando histórias antigas, histórias boas e causos sombrios. Ela dizia que no meu bairro rondava um lobisomem, e que em época de quaresma, ele saía de porta em porta assombrando as pessoas. Ela mesmo disse ter visto aquele bicho na porta de casa. Mas eu não acreditava nessas coisas. Até zombava em quem dizia ter visto a criatura, pois eu saía por aí até tarde da noite. Voltava para casa de madrugada e às vezes passava a noite fora de casa. E nunca tinha visto nada dessas coisas. Até então, pois isto estava perto de mudar. Eu tenho uma prima que mora em Sobral que se chama Rafaela. Ela também viu aquilo comigo. E nesse tempo, ela me convidou para ir a uma festa. Ela dizia que era perto de casa. Até dava para ir a pé. De fato, era mesmo. Íamos a pé e voltávamos a pé. Naquele tempo era muito calmo, diferente dos dias atuais. Então ficou decidido para a gente ir juntos a essa festa, com mais alguns amigos ali do bairro. Só um detalhe, Sam. Estava em plena época de quaresma. Mas quando minha avó soube que íamos para essa dita festa, ela começou a falar as coisas. Falou que o lobisomem ia nos pegar, que o bicho ruim andava nas ruas. Mas eu, claro, que não acreditava em nada dessas coisas, apenas ignorei. Pois como disse, naquela época eu era um menino solto, ninguém mandava em mim. Se não me falha a memória, era um sábado para um domingo, onde ia acontecer essa festa. Eu e minha prima fomos para lá. A gente não bebeu muito nessa noite, pois na manhã do outro dia seria o batizado da minha irmã. Então, não queríamos ficar de ressaca. Bom, a festa até que foi boa, animada e com muitas músicas. Não sei ao certo quem estava se apresentando naquela noite, mas foi muito bom. Assim que deu por volta de 2 ou 3 da manhã, hora em que a festa acabou, nos dirigimos de volta para casa. Eu, minha prima e mais alguns amigos. A minha prima ficou de dormir na minha casa, pois havia inventado uma história para seus pais, que não sabiam que ela tinha ido à festa, junto comigo. Bem, então lá se fomos nós. Éramos em torno de 7 pessoas. Íamos caminhando tranquilamente. Um por um, meus amigos foram indo para suas casas.
até que eu e minha prima ficamos sozinhos e fomos andando para minha casa. Assim que dobramos a esquina da minha rua, logo vimos aquela coisa que estava bem em frente da minha casa, parada, até parecia nos esperar. Rafaela, quando viu aquilo, falou assim: "Olha, Rafael, é o lobisomem", em tom de brincadeira. Eu ri, ela riu e continuamos andando. Porém, quanto mais a gente se aproximava, mais estranho ia ficando. A coisa parecia estar na janela de casa, ao lado de uns sacos de palha que havíamos deixado ali dias antes. Aquele bicho, assim que nos viu, levantou a cabeça e passou para o outro lado da rua. Quero te confessar, Sam, que nunca vi nada tão feio como aquilo. O bicho parecia que estava se arrastando. Era como se fosse um cachorro, mas era meio arrastado o seu andar. O bicho então ficou do outro lado da rua, onde tinha um terreno baldio, perto de uma mata muito grande. Quando vi aquilo, a Rafaela logo disse: "Isso não é cachorro não, Rafael. Eu acho que é gente. Gente vestida de bicho." Eu concordei com a cabeça e continuamos andando. Porém, assim que chegamos bem com frente de casa, o bicho ficou em pé, olhou pra gente e parecia sorrir. Aquele bicho ficou assim de pé, enquanto eu e minha prima ficamos apavorados. Ela foi a primeira a gritar. Gritou tão alto que o bicho tomou um susto, virou de costas e correu na direção daquela mata. Logo depois comecei a bater na porta de casa e minha avó, que já parecia estar acordada, abriu a porta de uma vez. Entramos e dissemos que tinha um bicho na rua. A minha avó apenas disse: Eu falei que o coisa ruim anda na rua. Tá aí, vocês viram ele. Agora não duvidem mais." Após aquele sermão, cada um foi para sua rede. Eu, que dormia na sala, nem quis ir para lá aquela noite. Eu fiquei no corredor junto com minha prima. E nem eu, muito menos ela, conseguimos pregar o olho. Muita gente não acredita nessas coisas, até ver com os próprios olhos. Assim como eu. E eu não acreditava, Sam. Mas quando vi aquela coisa ficando de pé e olhando para mim parecendo sorrir, eu vi a coisa mais feia do mundo. E ali percebi que o sobrenatural é bem real. Depois de um tempo contando essa história para amigos ali da vizinhança, a minha avó relatou saber o porquê daquela coisa estar bem em frente de casa. Que na ocasião ainda era pagão, mas que no outro dia se batizou, graças a Deus. Quanto a mim e a minha prima, só restou o trauma. Sempre que vou visitar meus parentes lá em Sobral, a gente se recorda dessa história. Hoje a gente ri e até brinca, mas naquele dia em que a gente ficou frente a frente com o lobisomem, não sabíamos o que fazer. Foi medo para muitos dias. E nunca mais, Sam. Nunca mais que eu quis sair tarde da noite, com medo de ver aquela criatura. Até mesmo aqui em São Paulo, onde tem muitas histórias dessa coisa. Eu acredito. E tenho pena daqueles que não. Eu vi um lobisomem, Sam. E ele é assim como nos relatos. Boa noite. Eu não tenho certeza de como devo começar.
É uma ocorrência com tanta frequência que até já estou acostumado. Espero que você não me ache louco, mas só preciso de um lugar para compartilhar essa história. Moro em uma área florestal de Michigan e meus vizinhos mais próximos estão a pelo menos 1 milha de distância. Se você já morou nessa terra maravilhosa durante o outono, entenderá a beleza de tudo o que estou falando. Eu era um jovem adolescente quando isso aconteceu. Queria dar uma volta com minha melhor amiga, que aqui a chamarei de Ana, por uma das muitas estradas secundárias lindas e pouco percorridas. Era dia de ação de graças, por volta das 9 ou 10 da noite. A lua cheia estava lindamente iluminada enquanto caminhávamos. Nessa noite, decidi contar a Ana sobre o encontro da minha tia com o suposto dogma de Michigan. Ana logo ficou com medo do homem-cachorro, e no momento em que contei a história, ela imediatamente quis voltar para casa. Pedi desculpas profundamente a ela, mas logo depois a convenci a continuar comigo. Caminhamos mais de meia milha, antes de chegarmos ao antigo prédio abandonado, que nunca tentamos explorar antes. Decidimos caminhar ao redor do prédio e seguir por uma trilha que levava através de um milharal e algumas florestas que tinham ali e que iam até a nossa casa. Ao perceber que estávamos prestes a entrar na floresta, Ana, com medo do homem-cachorro, se recusou a ir. Eu a informei que se voltássemos, levaria muito mais tempo para chegar em casa, e assim consegui convencê-la a seguir em frente. Não demorou muito depois que entramos na floresta para ouvirmos o som de asas batendo no alto. Não eram sons normais, pareciam vir de algo enorme. Ao ouvir aquilo, Ana e eu congelamos, trocamos olhares assustados, até que finalmente tive coragem de sussurrar para ela. "Você ouviu isso?" Ela me respondeu nervosamente, e percebi que ela também havia escutado. Segurei a mão de Ana com força e indiquei que precisávamos acelerar o passo. A floresta parecia nos envolver, densa e opressiva. Decidimos caminhar mais rápido, mantendo nossas cabeças baixas, pensando totalmente que se não víssemos aquela criatura, ela não seria real. Foi depois de algumas caminhadas e corridas ocasionais que nos aproximamos com segurança de casa. Foi quando ouvimos o som de um enorme galho quebrando e caindo no chão. Logo depois, outra rajada de vento, vinda daquelas asas batendo no alto, que nos apavorou ainda mais. Apertei a mão de Ana com força e gritei para ela correr. Então disparamos em direção à saída da floresta e corremos como nunca. Não paramos por nada, apesar dos gritos de medo de Ana. Mantivemos o foco na luz da varanda da minha casa, que brilhava do lado de fora da floresta. Enquanto corríamos mais rápido, ouvimos passos pesados bem atrás de nós, como se algo estivesse nos perseguindo. Os passos ficaram cada vez mais próximos, até que finalmente saímos daquela floresta e alcançamos a minha casa. Assim que cruzamos a porta, abati, tranquei e apaguei as luzes da varanda. Meus pais ainda estavam fora, então Ana e eu tentamos processar o que havíamos acabado de vivenciar, e então nos acalmamos. Ana começou a gritar, perguntando o que era aquilo, tremendo de medo. Coloquei um dedo nos lábios e disse a ela para se agachar. Ficamos assim por um tempo que me pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 10 ou 20 minutos. Depois disso, criei coragem para olhar lentamente pela janela da porta dos fundos. Foi então que vi 2 olhos vermelhos brilhantes nos observando. Ana estava prestes a se levantar, mas eu a impedi. Não queria que ela visse o que eu estava vendo. A criatura com olhos vermelhos brilhantes
Era alta e muito escura, mas o que mais se destacava eram aqueles olhos. Olhá-los era estranhamente reconfortante. Eu não sentia medo. Parecia que tudo ficaria bem, como se eu pudesse confiar no monstro que tinha na minha frente. Estava prestes a destrancar a porta. Foi quando Ana deu um tapa na minha mão, perguntando o que eu estava pensando. Eu disse a ela que não estava fazendo nada, mas então ouvimos o som da porta do carro batendo. Meus pais tinham chegado. Olhei pela janela uma última vez, mas aquela criatura já não estava mais lá. Queria que a história terminasse aqui, mas desde aquela noite que eu não saio mais à noite, nem entro na floresta. A criatura, que acredito ser o Mothman, pareceu ficar mais ousada com o tempo, menos temerosa da casa ou de se esconder de mim. Ouvi batidas na minha janela e já vi a maçaneta da porta balançando. Eu estava sozinho em casa. O Mothman ficava mais esperto a cada aparição e sempre evitava as outras pessoas. Uma noite, ele me encarou através das persianas. Eu havia esquecido de fechar uma fresta e me escondi debaixo das cobertas, até ter coragem de olhar novamente. É claro que quando olhei, ele já tinha desaparecido mais uma vez. Só que esse foi um dentre muitos encontros que tive com aquele ser, que eu acredito profundamente que seja o Mothman. Boa noite.